Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor trará justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande as suas misericórdias para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpriram as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Digno é nosso Deus de toda adoração, de todo louvor. Aleluia.
casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado. Sei que privações têm passado e tudo porque falsos amigos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na sua vida e na vida da sua família. Vamos estar hoje continuando com o tema, falando um pouco sobre família, irmãos. E o versículo, a passagem que Deus colocou no meu coração, está lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Vamos estar lendo, irmãos? Fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos estar orando, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu é bom e porque Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Entregamos a Ti as nossas famílias, para que Tu venha, Senhor, estar trabalhando em cada um de nós, Senhor. Trabalhar nos pais, nos filhos, no marido, na esposa, para que nós possamos, Senhor, ser uma família, Senhor, que serve a Ti, Senhor, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, ele se passa após o povo de Israel ficar 40 anos no deserto. Deus os liberta da escravidão do egípcia, no qual eles ficaram 400 anos como escravos, e agora eles já prestes a entrar na terra prometida. Josué faz uma intimação ao povo, irmãos. Ele fala que é preciso servir ao Senhor. E o tema da reflexão de hoje é famílias que servem ao Senhor. Famílias que servem ao Senhor. Irmãos, o sentido de serviço hoje tem se deturpado. As pessoas hoje não gostam de servir e só servem quando há algum retorno, principalmente financeiro, para suas vidas. A palavra servir significa prestar serviço, auxiliar, ajudar, cooperar, ser útil, prestar assistência, função de servo ou escravo. E hoje as pessoas não querem ser servos. O próprio Senhor Jesus, ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então nós temos que aprender a servir, irmãos. Temos que aprender a servir. E é isso que Josué intima. O povo de Deus, irmãos, ele estava durante 40 anos no deserto. E Deus fez o povo vagar no deserto para que as famílias fossem purificadas, irmãos.
purificadas na questão da idolatria egípcia, da idolatria incutida no povo de Israel. O pai de Abraão, Tera, já era idólatra. Daí a palavra terafim, né? Ídolos do lar. E quando ele entra no Egito, a família depois de Abraão, Isaac, aí vem Jacó, e Jacó entra no Egito com o seu povo, o povo de Israel, ele ainda contém no meio de sua família a idolatria. E chegando lá, ainda encontra um povo mais idólatra do que eles, que é o povo egípcio. O povo egípcio, tudo é Deus. É o Deus da chuva, é o Deus rato, é o Deus da colheita, é o Deus Nilo, tudo é Deus. E o povo de Israel, ele aprendeu a cultuar, servir a esses deuses. Quando ele sai do Egito e passa 40 anos de purificação, Josué então intima o povo, e ele fala ao povo, capítulo 24, versículo 2, ele fala assim: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Servir, irmãos, é prestar serviço, é fazer-se de servo para aquele Deus, de escravo para aquele Deus. Josué ele falou ali, o povo serviu antes a outros deuses, mas agora nós precisamos mudar de posição, fazer com que nossas famílias sejam purificadas. E ele fala, olhe, temei ao Senhor e serviu. E Josué traz duas características implícitas em uma que eu trouxe após, sobre servir, irmãos. A primeira coisa que Josué fala é que nós precisamos servir ao Senhor com integridade. O que é integridade, irmãos? A gente procura no dicionário, integridade é inteireza, é plenitude, é honestidade. Na versão Almeida Revista Corrigida, ele fala que é com sinceridade. Hoje nem tanto, irmãos, mas quando eu era criança tinha um leite integral e tinha um leite desnatado. Hoje tem ainda, mas não é lá esse leite integral. Eu me lembro quando eu era criança, botava no café o leite, né? E ficavam umas bolinhas do leite em pó. Né? Não, esse é integral realmente porque ele tem um teor de gordura maior. Quem vai no interior, que toma o leite tirado direto da vaca, vê o que é um leite integral realmente. O leite grosso de gordura. Deus quer um homem, uma mulher, uma família o servindo na integralidade, irmãos. O serviço do Senhor não é um segundo emprego que nós dividimos a nossa vida. Olha, vida secular e vida religiosa. Né? Apesar de nós morarmos em Salvador, que diz que primeiro o sagrado para depois o profano, Deus não quer isso. Deus quer o nosso ser na nossa integralidade. Deus não aceita apenas uma parcela de nós, uma parcela da família. Deus quer a família na sua integralidade, no seu contexto total. Lá em Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, Mateus 6, versículo 24. Deixa eu só confirmar. Isso, 6:24. Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou em algumas versões, as riquezas. Irmãos, Deus não quer ser dividido. As famílias hoje têm que estar espiritualmente integradas, deixadas com Deus. Hoje as pessoas falam que a igreja é uma devoção, mas servir a Deus não é apenas uma devoção, irmãos.
Porque devoção, você faz aquela devoção, em algumas religiões acende sua vela, reza aquela oração, e depois já fiz minha devoção, posso fazer outras coisas. Mas é que nossa vida, Paulo fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Na integralidade, no comer, no beber, no trabalhar, no lazer. Deus tem que estar no nosso meio, no meio das famílias. Josué sabia que Israel só prosperaria com Deus na sua integralidade. Que se houvesse divisão, Israel ia perecer, irmãos. Atualmente, irmãos, muitas famílias não buscam servir a Deus na integralidade. Estão divididas. Se alguns pastores, alguns líderes pedirem alguma coisa a algum liderado, às vezes pode achar dificuldades e empecilhos. Não, hoje eu não posso porque eu tenho alguma coisa para fazer. Não, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar para a minha faculdade. Hoje eu não posso porque estou muito cansado. Hoje eu não posso porque eu marquei um lazer. Mas quando nós passamos o aperto, irmãos, principalmente na saúde, na área financeira, nós queremos que Deus nos atenda prontamente. Deus é íntegro conosco. Mas nós também, muitas vezes, não somos íntegros com Deus. Na dividida, da nossa vida, dos nossos afazeres, muitas famílias têm deixado Deus em segundo plano. Têm deixado suas responsabilidades com Deus para depois, se der. Lá em Mateus 22, nós vemos Jesus falar do primeiro mandamento. Mateus 22, 36 e 37. Jesus é perguntado, 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Jesus fala que o amor a Deus, que o serviço a Deus, que se assim na sua integralidade. Jesus usa três características. Ele fala de coração, sentimento. Ele fala de alma, psique, mentalidade. E ele fala de entendimento também, de sabedoria nas coisas. A família que serve ao Senhor tem que estar com o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, na integralidade do serviço e do amor a Deus. Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor de coração, de alma e de entendimento, na nossa integralidade. Primeira coisa, o Senhor procura famílias que o sirvam na integralidade. Segunda coisa, voltando lá a Josué, ainda no versículo 14, Josué 24, 14, ele fala assim, agora pois temer o Senhor e servir com integridade, com fidelidade. Irmão, que palavra tão esquecida no contexto atual. As pessoas são infiéis em tudo, irmãos. Antigamente, as pessoas casavam e ficavam até o fim da vida casados. Como diz quando a gente celebra casamento, até que a morte os separe. Só que hoje, irmãos, as pessoas se separam por qualquer coisa. Queimou a comida? Separa. Ronca de noite? Separa. Tem chulé? Separa. Enjoei da mulher? Separa. Outro dia eu vi uma entrevista com um cantor secular e ele já tem o 7º ou 8º relacionamento e o repórter perguntou para ele, por que você toca tanto de mulher, fulano? Ele falou, não, é que eu enjoo fácil. Enjoo fácil. Casamento é uma brincadeira. Infiéis, irmãos. E alguns ainda continuam casados e tendo relacionamentos fora do casamento. Infiéis também. Fidelidade, irmãos, é lealdade, é comprometimento, é a característica do fiel. Na Revista Corrigida fala lá, esse versículo ele fala assim, ó, servir o Senhor com integralidade, com verdade.
A fidelidade, irmãos, está intimamente ligada com a verdade. O que é fiel, ele é verdadeiro com o outro. Ele preza estar na verdade com o outro. Fidelidade. Eu não adultero aquilo. Aquilo que está ali é fiel, é correto, é verdadeiro. E Deus procura pessoas fiéis, irmãos. Procura famílias fiéis. Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor com fidelidade. Com fidelidade. E Deus tem promessas para os fiéis. Mateus 25, 21, voltamos lá ao Novo Testamento. Mateus 25, 21. A parábola dos talentos. Quando Jesus conta a parábola, ele fala assim, 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus, quando ele expressa essa parábola, irmãos, ele fala sobre a fidelidade. A fidelidade daquele que recebe 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. E ele fala que as pessoas são fiéis no pouco, irmãos. E Deus coloca em coisas grandes. Famílias que são fiéis no pouco. Irmãos, uma coisa que eu tenho meditado, às vezes comento com Regina, né, minha esposa, é que às vezes, irmãos, as pessoas mais humildes, que têm menos condições financeiras, são os mais fiéis. Talvez por isso que Jesus fala, ser fiel no pouco. Porque aquele que tem pouco, irmãos, são fiéis. Fiéis no servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor constantemente. Fiel em estar nos trabalhos do Senhor, evangelismo. Fiéis em estar cooperando com a obra do Senhor, missionária ou qualquer outra da igreja. Até nos dízimos e ofertas, irmãos. Quem ganha pouco é quem é mais fiel nos dízimos e ofertas. Fidelidades. Fidelidade, irmãos. Deus ele diz assim, olha, ser fiel mesmo no pouco. Porque quem é fiel no pouco, na glória Deus vai colocar muito para nós, para nossas vidas. Precisamos ter famílias fiéis para que Deus se agrade das famílias. Lá no Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, 6. O salmista fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Está vendo, irmãos? Primeiro, Deus procura quem é fiel. Homem, mulher, família. Deus está olhando. Como nós somos fiéis no trato, no cuidado e no servir a Ele. E Ele fala, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Para quê? Para que venham habitar comigo. Não aqui, irmãos, mas na glória eterna, os fiéis estarão lá. As famílias fiéis estarão lá. E ele fala, o que anda no caminho reto, fiel, este me servirá. O infiel, irmãos, não quer servir a Deus. Porque o infiel, ele quer servir às suas vontades, aos seus prazeres, às suas ideias. Mas Josué ele fala, olha, mas minha família é fiel. E minha família quer servir ao Senhor. Quer servir ao Senhor. Josué entendia que era necessário famílias fiéis para compor um Israel de Deus forte e fiel também, irmãos. Nos dias atuais, irmãos, a fidelidade é rara. Infiéis aos cônjuges, infiéis nos negócios, infiéis aos amigos, infiéis à igreja, infiéis a Deus. Nós precisamos ser como Josué e dizer, não, eu quero ser fiel e minha família vai ser fiel. Não é fiel ao pastor, não é fiel à placa de igreja, mas é fiel ao nome do nosso Deus e ao nome do seu Filho, Jesus Cristo. Integridade, fidelidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com integridade e com fidelidade. E a última coisa, irmãos.
Lá no versículo 15, voltando a Josué 24, Josué fala assim, no finalzinho ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disponibilidade. Eu estou disponível para servir o Senhor. Josué agora vê que é preciso a família ser íntegra, ser fiel, mas também é preciso disposição, irmãos. Temos famílias que são íntegras, famílias que são fiéis, mas famílias que não têm nenhuma disposição de servir o Senhor. Todo o serviço do Senhor é peso. Irmãos, vamos ligar para os irmãos nesse tempo de pandemia, para que os irmãos sintam-se integrados na igreja. E há várias desculpas para não ligar para o irmão. Olha, irmãos, nós estamos em casa, podemos evangelizar. O WhatsApp, irmãos, é uma ferramenta de evangelismo. Tem pessoas que têm 1000 contatos no seu WhatsApp. Manda um versículo por dia para essas pessoas. Não manda tanta besteira. É tanta besteira que a gente vê no WhatsApp. Em grupo de igreja, em grupo de pastores, em grupo de família. Como nós poderíamos estar nos dedicando a servir ao Senhor, a trazer pessoas para o Senhor, trazer pessoas para a glória de Deus e para o reino de Deus. Josué falou, eu e minha casa serviremos, trabalharemos. Voltando ao conceito aqui de servir, né? Prestaremos serviço ao Senhor, auxiliaremos ao Senhor, ajudaremos a obra do Senhor, cooperaremos para o plano do Senhor, seremos útil ao Senhor, prestaremos assistência a Deus, eu e minha família. Josué intima o povo a se decidir e a se dispor como a família dele estava fazendo. E não é nada forçado não, irmãos. Alguns dizem assim, pastor Roque, o pastor às vezes é incisivo com as pessoas. Cobra das pessoas. Sabe por que eu cobro, irmãos? Porque é minha obrigação. Eu fui colocado como pastor, como líder. E eu tenho que cobrar para que a igreja ande. Tenho que pressionar. Tenho que incentivar a igreja a trabalhar. Porque eu tenho visto muitos colegas que têm deixado as coisas andarem de qualquer forma. E quando vê, irmãos, a igreja está no estado que ninguém quer fazer nada. Vamos lá, nos alimentamos da mensagem, dos louvores, depois cada um vai para sua casa, cada um vive com sua família, e às vezes vem os adultérios, vem as traições, vem os filhos rebeldes, vem os casamentos falidos, vem as frustrações, e depois fala, eu frequentei a igreja há tanto tempo, minha família está horrível. Porque muitas vezes, irmãos, nós não tomamos uma decisão de coração, de alma e de entendimento. Precisamos ter uma decisão. Josué fala, eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. E a sua, irmãos? Já decidiu servir ao Senhor? É uma passagem que eu gosto muito, irmãos. Está lá no livro de Reis, 1 Reis. É quando Elias sobe ao monte para desafiar os 400 profetas de Baal e os 450 profetas do porte ídolo. E lá, irmãos, ele também intima o povo a um comprometimento maior com Deus. Ele fala assim, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias, irmãos, se fosse hoje, ele diria assim, rapaz, sai de cima do muro. Chega dessa dubiedade. Deixe de acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Preciso se decidir, irmãos. Algumas famílias dizem que são cristãs, dizem que são batizadas, dizem que servem ao Senhor, mas não servem. Porque não tem um comprometimento real com Deus,
na integridade, na fidelidade e na disposição a Deus. Josué fala, olha, eu e minha casa vamos servir com integridade, eu e minha casa vamos servir com fidelidade, eu e minha casa estamos dispostos ao serviço. Tem um louvor que fala assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, tudo quanto tenho, me perdi. Mas os irmãos conhecem essa música. No serviço do meu rei eu sou feliz, irmãos. Precisamos nos alegrar no serviço do nosso Deus. Como está a sua família? A sua família escolheu, como a família de Josué, servir ao Senhor com alegria, apresentar-se diante dele com cânticos, como diz o Salmo. Como é que nós estamos? Estamos servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade e com disposição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a sua? Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. E pedimos a Ti que Tu venha a colocar nas nossas famílias, Senhor, a decisão, Senhor, de servir a Ti, Senhor, com integridade, fidelidade e com disposição a cada dia, Senhor. Tira os empecilhos para que nós sirvamos a Ti e nos dá, Senhor, famílias que estão aos Seus pés, servindo a Ti a cada dia. Abençoa essa família, Senhor, que está nos ouvindo. Se há alguma coisa nas suas vidas que esteja prejudicando a harmonia com Deus, vai retirar, Senhor. Sei com aqueles que têm sofrido, Senhor, com sua saúde. Nós temos tantas doenças que têm surgido hoje. É o Covid, é a dengue, chikungunya, zika, outras doenças também, Senhor. Nós pedimos que Tu venha cuidar, Senhor, de cada família, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja reinando nas nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor abençoe e que você e sua família decidam servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Grande abraço e um beijo no coração.